Fala torcedor, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um Informa Fogo e agora de volta para o nosso cantinho, né? Um cantinho que a gente sempre gosta de estar falando. E hoje a gente vai falar aqui sobre Botafogo de Futebol e Regatas, que é o que a gente sempre fala neste canal. Vou trazer as minhas opiniões sobre as notícias que estarão presentes aqui conosco. E antes de mais nada, eu quero pedir para que você já deixe aquele like preventivo, como diz o DEP do setor visitante, curte aí, compartilha e se inscreve no canal se você não é inscrito deste canal, né, que ajuda muito, né? É de graça e não dói nada. Então, depois da vinheta, a gente vai falar sobre Transferban que caiu, a gente vai falar sobre Mercado da Bola e a gente vai falar sobre Danilo e Vitinho. Então, roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Caiu, meus amigos, sim, caiu 3 transferbans. Isso mesmo que você está escutando, 3, agora já não são mais 5, são apenas 2 transferbans que o Botafogo tem na conta, né? Ontem, né, de tarde, até soltei no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, tá aparecendo para você aqui, ó, siga-nos no Instagram, porque a gente traz as informações mais rápidas no Instagram, né? E depois ela sai num vídeo compilado. A gente trouxe a notícia de que 3 transferbans haviam caído, né? O Botafogo tinha conseguido derrubar 3 transferbans, que foram o do Juan Cruz, do Ludogorets, né? Do Vidalba e do Santi Rodrigues, né? Então, o que a gente ainda tem de transferban? Que muito provavelmente deve cair esse final de semana ou no começo da semana que vem. As punições da FIFA e do Jordan Barreira, né? Então, assim, punição da FIFA é mais tranquilo e do Jordan Barreira, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade, mas como o do Atlanta caiu, como o do Arthur do Zenit caiu e esses outros caíram, é notório que e sabido que logo, né, vai cair esses outros dois. E isso é muito bom, porque a gente vê um Botafogo que busca austeridade, um Botafogo que busca se encontrar novamente, se organizar novamente, financeiramente falando, e caminhamos para esse eixo, né? Se a administração antiga da SAF não nos levou para um caminho bom, essa nova tem feito um trabalho, diga-se de passagem, que é o trabalho que a gente esperava. E assim, eu preciso ressaltar, ainda nessa informação do Transferban, o trabalho do associativo, mais especificamente na pessoa do João Paulo, que está e segue nos Estados Unidos ainda, e falou que só volta para o Brasil quando derrubar todos os Transferbans. Isso é muito importante, né? O associativo, que a gente não vai passar pano aqui, porque se a gente está onde a gente está, com dívidas, né? Hoje mais do que a gente já tinha, mas se a gente precisou de uma SAF, como a gente precisou da SAF da gestão anterior, foi por conta do associativo, né? Que não conseguiu, né, gerir o Botafogo da maneira que precisava ser gerido, não conseguiu levar para frente o Botafogo como precisava ser levar. Mas a gente precisa ressaltar que o João Paulo tem feito um bom trabalho, tem sido um bom gestor, e é isso que a gente espera, né? Um associativo que anda junto com a SAF ali, conferindo, cobrando, debatendo, trocando ideias, né? Então, e aí, fala para mim, tá confiante com esse novo rumo que o Botafogo tem tomado? Tá confiante com essa nova gestão, né? SAF barra associativo? Fala para mim que eu quero escutar a sua opinião. Quero escutar o seu ponto de vista. E falando também aqui sobre mercado da bola, Botafogo tem interesse e está avançado, né, com outro goleiro que é o Gabriel Batista, né? Ele que é cria da base, né, do time do Aterro, do Flamengo, né, que hoje se encontra no Santa Clara. E eu vou falar para vocês aqui a idade, o tamanho, né, em algumas outras coisas, enquanto isso vai passar uns highlights, né, os melhores momentos do jogador aí na tela, né? Ele que joga, né, como um goleiro, como eu falei aqui, tem 1,88 m, 28 anos de idade, e assim, é muito importante esse agir, esse modus operandi do Botafogo, porque demonstra que o Botafogo quer fazer uma reformulação completa na sua defesa, né, na sua linha de arqueiros, né. Vem, pelo jeito, o Alisson, que já fez exames médicos lá no CT do Botafogo. Gabriel Batista, o que tudo indica, vai ser contratado, né? O zagueiro já chegou, né? Mas é interessante, eu vi até alguns outros jogadores, alguns outros torcedores, melhor dizendo, falando assim, pegaram o André da gente, agora a gente vai pegar, né,
Gabriel Batista. O Gabriel Batista que, segundo o Wellington Arruda, que acompanha muito de perto a base dos times cariocas, eram considerado, né, uma grande joia, uma grande promessa do Flamengo, né? Ele que tem bons números, né? Se você for ver aí, de 32 jogos que ele jogou, né, na Liga Portuguesa, né, da Série B, ele só tomou 19 gols. Então são números bastante expressivos, né? A gente fica assim contente. É um trabalho de scout que vem sendo feito e a gente espera que dê muito certo. A gente espera que a gente tenha uma competição saudável, né? Pelo que a gente viu aí, a gente vai ter 2 novos goleiros, quiçá não mais um aí. O Botafogo querendo trocar tudo, né? Trocar todos os 3 goleiros. E com isso, muito provavelmente o Léo Link não deve ficar. E o Raul também não deve ficar. O Botafogo que subiu 2 jogadores, 2 goleiros que eram da base, né? No sub-20, também integrou ali no profissional. Então, vamos ver o que aguarda aí. Comenta para mim se você já conhecia o Gabriel Batista. Se não conhecia, o que você acha? E uma coisa eu só peço para você: vamos esperar chegar, vamos esperar jogar, vamos esperar entrar, vamos torcer, vamos apoiar. E se não der certo, aí a gente cobra, aí a gente faz o nosso papel que cabe, né, a nós, torcedores. Bom, meus amigos, para finalizar esse vídeo aqui, não muito curto, não muito longo, a ESPN ontem trouxe uma notícia que não tem veracidade, né, falando que Vitinho, né, estava insatisfeito e que poderia sair do Botafogo, né, tinha recebido algumas propostas, né, inclusive do Flamengo, que não tinha avançado por conta dos altos números de jogos no Campeonato Brasileiro. Tudo isso porque o Botafogo, segundo a ESPN, né, o nome do jornalista que trouxe essa informação está aparecendo aí para vocês, estava devendo salários e direitos e tudo mais para o Vitinho, né? O que trouxe para nós no canal do TF, né, apurando ali com a diretoria do Botafogo, que não tem nada disso, né? O Botafogo não deve, não tem nada atrasado, né, em relação ao jogador Vitinho. E o Vitinho fez questão de mandar uma nota que vai aparecer para vocês na tela aí agora, para o Botafogo. A assessoria do Vitinho trouxe uma nota para o Botafogo, para o TF, canal do TF, para que ele pudesse vincular, desmentindo o que esse jornalista da ESPN falou. O lateral Vitinho informa que são falsas notícias de que o Botafogo possui qualquer pendência financeira com o atleta. A assessoria também ressalta que Vitinho, um dos líderes do elenco, mantém uma postura extremamente profissional, com dedicação diária ao clube e plena consciência da influência que exerce sobre o grupo, especialmente entre os jovens jogadores. Por isso, considera fundamental desmentir de forma veemente esse tipo de informação falsa. O staff do atleta ainda informa que não foi procurado por nenhum portal de notícias para comentar possíveis negociações envolvendo o jogador ou supostas pendências financeiras, o que impediu que a versão dos fatos fosse apresentada antes da divulgação das informações. Vitinho segue totalmente focado no período de treinamentos e na preparação para o retorno das competições com a camisa do Botafogo. Então é isso, meus amigos. O Vitinho desmentindo qualquer, né, informação falsa. É o checa e pré-checa, que não acontece, né, na maioria dos casos, com vários jornalistas hoje. E para fechar esse vídeo, vamos falar aqui de Danilo, meus amigos. Essa novela do Danilo. Por que eu falo novela? A mídia paulista tem jogado muito que Danilo já é jogador do São Paulo, do Palmeiras, né? Do Palmeiras. E o TF apurou, né, junto ao Botafogo e trouxe, né, no seu vídeo que está aparecendo, o link dele vai estar linkado aí, falando sobre essa situação. Qual a situação? O Botafogo não tem nenhuma proposta sequer na mão, né, no que se diz respeito ao Danilo, não tem nada, nem conversado com o Botafogo. Então, o que existe é uma grande pulverização, né, da mídia paulista em relação ao jogador. Aí eu não sei se é motivado pelo staff, eu não sei enfim, a gente não sabe, são tudo suposições, mas o que a gente sabe é que não existe nada com o Botafogo. E o que a gente sabe também é que o Botafogo não vai liberar o Danilo a troco de banana, não vai liberar o Danilo a troco de moedas, né? Vai vender se aparecer uma proposta que compensa, uma proposta que realmente é interessante para o Botafogo, tá? Então, assim, o Danilo é um jogador de seleção brasileira, é um jogador que tem mercado internacional, é um jogador que vem sendo cotado para substituir o Bruno Guimarães
no West Ham, né? Então, se quiser tirar, meus amigos, o Danilo do Botafogo, tem que colocar dinheiro, tá? Botafogo agora tem um novo dono na SAF, o Botafogo agora não tá jogado às traças, o Botafogo tem um plano de recuperação judicial correndo, o Botafogo que tem se organizado financeiramente, tá? E é isso, se não apareceu, o jogador agora que tá com férias tem que voltar a treinar, né? Ele é um jogador que tem sido pago, tá tudo pago, tá? Né? Ele é um jogador que precisa cumprir o seu contrato com o Botafogo, né? Caso apareça, né? Proposta é outros 500, né? O Botafogo vai avaliar se compensa ou não. Mas comenta pra mim aqui, o que você acha de toda essa situação? Do Vitinho, do Danilo, o que você acha aí dos transfer bans? Eu quero ouvir sua opinião, né? E não deixa de se inscrever, de curtir, de compartilhar este vídeo, né? Este canal, né? Que ajuda muito o Bruno aqui. A gente vai chegando ao fim de mais um vídeo, mais um Informa Fogo. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu reforço aqui, se inscreve, curte, compartilha e comenta, né? Se você assistiu até aqui. Eu te vejo num próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Fique com Deus, já sabe, né? Aquele bordão de sempre. Fogo!